Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Fala Xixia e roda a vinheta. Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, meu querido apóstolo, não é apóstolo, é apóstolo André Manzoni, 2x. 2x, nosso AP, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a trajetória dele de dizer sim para Deus. Ele também passou por um processo que acredito que a maioria dos líderes, dos pastores passam, né? De quando Deus chama, começar a se preocupar com várias coisas, a pensar na vida e dizer sim, mas ser pastor. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho pra gente como foi essa trajetória. Então, obrigada, apóstolo, por estar aqui hoje, por compartilhar a sua história. Isso aí que vai abençoar muitas vidas, como abençoa a minha também, ao dizer sim também para a liderança. Amém. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que vão participar do podcast, ouvindo, enfim, multiplicando, enviando. E é bom estarmos aqui. É bom estar aqui, Débora. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória, né? Eu sei um pouco da história de como foi quando Deus te chamou para o pastoreio, né? Você estava trabalhando, enfim, conquistando as suas coisas na vida, e de repente Deus virou e falou que tinha te chamado para pastorear uma igreja. Como foi esse processo para você? É. Bom, na verdade eu estava trabalhando, já era cristão há muito tempo, já vivia as coisas de Deus, fui diácono no Rio de Janeiro, né? Com 27 anos eu fui ao diaconato no Rio de Janeiro e sempre ajudando as igrejas, né? Eu gostava disso. E quando vim para Brasília, na verdade, um pouco antes de vir para Brasília, começaram a falar, né, do meu chamado. Olha, você tem um chamado, você vai ser pastor e tal. E lá no início de tudo, quando eu estava me convertendo, eu não tive um dia D, eu tive dias de conversão até que eu descobri que eu estava convertido. E eu tive muito desejo de ser pastor. Eu queria largar tudo para fazer o seminário. E as senhoras que me acompanhavam falaram: "Não, de jeito nenhum, você primeiro vai ter a sua casa, a sua família, depois que você aprender a lidar com a sua casa, você vai trabalhar na casa do Senhor". Aí aquele foi um balde de água fria, né, porque com 19 anos você vou conquistar o Tudo mundo, é muito assim, intenso, né? conquistar no bom sentido, né, de levar a palavra. Mas aí o tempo passou, eu ali com 38, 39 anos, aliás, antes, quando eu vim para Brasília, um pouco antes de vir para Brasília, começaram, né, a falar: "Olha, você vai ser pastor e você vai ser pastor", mas eu já não queria mais, já estava trabalhando, já estava com os 3 filhos, e Sheila também ajudando em tudo, mas eu não queria mais ser pastor não, porque eu já, Já estava enfim, já estava conquistando as coisas. conhecendo, vendo os desafios dentro das igrejas, né, porque onde tem homens, seres humanos, há desafios. E aí passou, eu vim para Brasília, cheguei aqui, eu já trabalhava na área financeira do Banco do Brasil, banco de investimento, e passei um bom tempo ali no banco de investimento, e sempre com reuniões em casa, né? Eu tinha reunião no Rio terça e quinta, e aqui em Brasília, quando cheguei, às quartas-feiras. Era conhecido como quarta-feira. Então era aquele monte de gente dentro de casa, no apartamento. Eh, e ali começou novamente as pessoas a falarem: "Olha, Deus vai lhe fazer pastor, vai lhe fazer pastor", até que os profetas e as profetisas começaram não só a uma percepção, mas a uma palavra vinda de Deus, né: "Você vai ser pastor". E eu já não estava mais animado. Passou a década de 90, até que em 99 houve um momento especial que foi um encontro com Deus, em que eu fui ministrado especificamente por Deus sobre o pastorado, eu e ele ali conversando, estava esperando para entrar no banheiro para tomar banho. Então, em 2000 fui ordenado pastor. E aí começou esta essa, como se diz, começou esse Essa andar nova vida. junto, né, essa nova vida. Na verdade é que no início eu achava que era eu e Deus, depois eu descobri, bobinho, é Deus o tempo todo e você. Só vai fazendo, né? O tema hoje seria mais assim, dizendo sim ao chamado de Deus. E esse processo de quando Deus te chamou para literalmente abrir mão de tudo para você viver o pastoreio integralmente. Como foi foi difícil para você esse processo? Vamos por etapas. Primeiro, abrir mão de tudo para um analítico
é muito complicado. Então foi um processo, no ano de 2000, eu comecei a perceber que eu teria que tomar uma decisão de cuidar só da igreja, porque a igreja demandava demais. Você já estava com a MAJPV aberta nessa época? 2 de julho, ela começou em casa, depois de outubro de 2090 de 1999, no Encontro com Deus, e aí toda aquela quarta-feira, aquele pessoal que vinha de outras igrejas, eu falei: "Gente, cada um agora para as suas igrejas, porque aqui vai virar uma igreja". Aham. Então, 40, 50 pessoas, às vezes dava 70, era um tumulto. Hoje eu Você me foi ordenado ao pastor, continuou pastoreando, mas trabalhando também ao mesmo tempo? durante 4 anos, de 2000 a 2004. Por isso que na vida de um analítico tudo é uma planilha. Aham. E eu fui calculando, fui pensando, até que em 2004 eu pedi demissão do banco e fui trabalhar só com a igreja. Mas foram 4 anos, né. Eu fui ordenado no dia 13 de fevereiro de 2000 e no dia 30 de junho de 2004 eu pedi demissão do banco. Eu saí do banco, já havia pedido demissão. E aí eu fiquei em tempo integral na igreja. Então foram 4 aninhos, Eu coisa rápida. eu acho que, pelo menos na minha vida, eu percebo muito isso, que Deus ele vai justamente no ponto em que a gente tenta mais ter segurança, né. Então eu também gosto de ter o controle da situação, e aí parece que Deus sempre vai nessa área, assim, me mostrando que não, não é você que controla essa situação. Então onde eu mais acho que eu consigo, assim, não, aqui eu sou boa, aqui eu consigo controlar essa situação, é onde Deus mais pede para eu abrir mão, muitas vezes, desse controle. E aí às vezes você fica assim: "Cara, Deus brinca assim com todo mundo", porque às vezes Deus vai dando essa: "Agora sai daqui, agora você vai para ali", justamente para me tirar da minha zona de conforto, assim, não é você que controla a situação. E tem áreas que para mim, assim, ah, tudo bem, se Deus fizesse, se não fizesse, se aconteceu ou não. E aí essas áreas que são mais desafiadoras para mim, que eu não tenho talvez tanto conhecimento, tanto expertise, tanto controle, elas acabam fluindo de uma outra forma, mas o que eu tento controlar é onde eu mais sinto que Deus me pede muitas vezes para eu abrir mão. E talvez tenha sido isso também, né, assim, justamente ali eu controlo planilhas, vou planejar aqui, Deus pega e fala assim: "Não, Na na verdade sua já fé". não era só eu, era eu, Sheila e 3 meninos. Uhum. Então tomaram uma decisão, qualquer que fosse, envolveria a Afetava uma família família. toda. Não dá para ficar brincando de, né. Mas eu descobri o seguinte, que para mim sempre foi: ou eu estou no controle, ou eu tenho a certeza absoluta de que alguém está no controle. Então, se alguém estiver no controle, beleza, vamos seguindo. E aí, com o passar dos anos, eu descobri que Deus sempre esteve no controle, eu que não via. Uhum. E aí eu fiquei mais tranquilo e fui vivenciando aquilo que ele tinha para mim como igreja, como pastor de ministério, né, de igreja. E nesse processo, assim, quando você saiu do banco, eh, houve um receio, assim: "E agora, o que que eu faço?", né. Conta um pouco da parte, assim, de como foi até lá esse processo para você de insegurança, né, de precisar dar esse passo de fé, e depois, como que foi, assim, "Cara, agora eu tomei essa decisão, agora eu já saí", e esse processo, assim, eu sei que às vezes a gente olha para algo anos depois e a gente começa a falar assim: "Ah, agora faz sentido tudo aquilo que eu vivi", mas muitas vezes durante esse processo, existe um processo de cura até entre a gente, né, a gente e Deus, então quando a gente olha o que aconteceu lá na frente, todo mundo fala: "Nossa, que passo de fé, né, que coragem", né. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir atrás, e todo mundo fala assim: "Nossa, Abraão, pai da fé", mas assim, qual foi o processo que Abraão passou, né, ele e Deus? Vamos lá, um momento importante agora. Todos são, né? Mas que eu pude vivenciar. Eu me preparei financeiramente e emocionalmente para sair. Emocionalmente, os meninos já tinham percebido, mas eles não sabiam quando. E aí, nas férias de janeiro de 2004, em Cabo Frio, que nós costumávamos sempre ir para lá, eu saí conversando com eles. Eu, Sheila e os três, e eu falando: olha, provavelmente vai haver uma variação na, na renda do papai, parará, eu vou sair do banco, não sei o que, tarará. E eu tinha só a minha reserva matemática, porque na época o banco contribuía, para cada contribuição minha, para minha previdência complementar, o banco entrava com duas. Então, quando você se aposenta, na verdade, você tem três. Só que quando você pede demissão, as duas do banco ficam e você só sai com a sua. Então, eu peguei a minha reserva matemática, que foi a minha contribuição, e falei: bom, isso aqui vai ser o que vai nos sustentar durante o período.
eu nunca utilizei a reserva matemática. Deus deu um show, Ó, nos deixou de boca aberta. Eu falei: "Meu Deus", Deus sempre nos prosperou, sempre mostrou que quando ele nos chama, ele faz exatamente o que ele disse. E ele fez. Então, aquela preocupação que eu tinha de olhar a família, de não depender financeiramente da igreja, ele até hoje me proporcionou isso. Eu não dependo financeiramente da igreja. É óbvio que hoje a igreja me abençoa mês a mês, com tudo que eu faço, que eu participo, mas eu não dependo da igreja. E isso foi o que eu sempre desejei, né? Então eu acho que Deus deu essa colher de chá, falou: toma, mas saiba de uma coisa, tanto o que você juntou antes, como o que eu estou lhe dando agora, tudo vem de mim. E aí eu entendi que ele está no controle. Então hoje, para mim, fica mais fácil eu acreditar que quando ele fala, ele vai fazer. E aí ele fala através da palavra dele, através daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nós conhecemos. Nunca saí atrás de profeta, nunca. Quando Deus quis falar comigo, ele sempre veio e falou. Para você ter ideia, uma vez eu estava com os meninos no Rio de Janeiro, Copacabana, e aí ia acontecer um arrastão. E todo mundo começou a gritar: arrastão, arrastão, arrastão e tal. E eu falei: ó, vem todo mundo para debaixo da barraca e vamos ficar aqui. Barraca de praia. Em uhum. São Paulo, acho que chamam de guarda-sol. Não é aquela que tem aquelas estacas, não. É aquela só, a barraquinha. Fecha o guarda-sol e Isso, fica todo lá isso. fechado. Aí, pá, ficamos ali, os meninos ficaram sentados e tinha uma senhora que acho que ela percebeu tanta convicção no que eu fiz, porque Foi também. eu era do Rio, né? Eu sabia mais ou menos como é que é manter a convicção e vai dar tudo certo. E aí ela: posso ficar aí com vocês? Pode, pode. E acabou que não aconteceu o arrastão. E ela estava embaixo da barraca e ela era usada em profecia absurdamente. Ela falou: olha, pela primeira vez eu estou na praia, estou até muito assim, desconfortável, porque é o casamento da minha filha. E eu moro na Baixada Fluminense, eu estou vindo para cá para o casamento da minha filha e pela primeira vez eu vim à praia. E aí Deus começou a usá-la, falando de tudo que nós já tínhamos vivido, do que nós estamos vivendo e do que ele tinha para frente. Na praia, sol, calor, Rio de Janeiro, aquele marzão na frente. Então Deus sempre fez assim. Eu nunca procurei. Quando Deus queria falar, ele vinha a mim e aí trazia uma palavra, falava comigo, trazia convicção, como foi o caso do encontro, que eu estava esperando o banho, ser liberado, né? E sentei ali, ele começou a falar comigo. Então, Deus sempre se mostrou muito maior do que eu esperava. E o que é que eu descobri hoje? Para os líderes que estão nesse desafio de, cara, vou ou não vou? Nós descobrimos Deus na jornada da vida. Ele nunca se apresenta naquele dia. Naquele dia ele fala. Naquele dia ele roda a chave. Mas é na jornada da vida que você vai descobrindo Deus. E até estarmos com ele. Todo dia eu descubro mais de Deus, como ele faz, como ele gosta, como nós podemos agradar a ele, que é por fé. Mas a fé é diferente de expectativa. Expectativa é um sonho, de repente, uma visão. Cara, isso vai dar certo. A fé é quando você já conhece Deus, tem intimidade com Deus, já tem uma bagagem com Deus, e aí você se volta para a sua expectativa, ou sonho, ou visão, e traz a fé para ela. Não é só aquela animação, porque a animação daí passa. Mas Uhum. quando você está na fé, não, se Deus falou, ele vai fazer. E ele vai fazendo. E dar um passo de fé, né? É justamente a gente pisar onde a gente não vê. É onde a gente não criar um caminho, né? Então, comigo tinha acontecido de Deus pegar e falar para eu sair do meu trabalho. E aí eu falar, não, Deus, ficou maluco. Eu vou sair do meu trabalho, eu não tenho mais idade, né, para ser sustentada pelos pais. Eu tava com 27 anos, eu acho que assim, não tenho mais idade, tô construindo minha carreira, né, construindo minhas coisas, e Deus saiu. Eu falei, não, Deus, você ficou louco. E é justamente essa área que eu tento mais, assim, minha área profissional, assim, minha área de controle, assim, não, minhas finanças, minhas não sei o quê. E é onde Deus mais manda eu abrir mão muitas vezes pra ele ter o controle. E aí um dia Deus falou comigo, sai, eu falei assim, Deus, mas eu não fiz nada, eu não mandei currículo, eu vou pra onde, eu vou fazer o quê? E aí Deus falou assim comigo, se você estiver vendo, aí não é fé. Fé é você pisar onde você não vê. E foi depois desse tapa, assim, que eu falei, tá, Deus, vou fazer isso e seja o que você quiser agora.
mas foi de pisar onde Deus estava mandando e eu não sabia onde que Deus ia me levar, né. Então, fé muitas vezes é a gente aceitar. Então, quando eu aceitei, né, liderar adolescente também foi um passo de fé, porque no meu entendimento, eu não tinha entendimento nenhum para liderar adolescente. Então você lembra exatamente, né, eu já compartilhei aqui como foi esse episódio, eu acho que eu já compartilhei esse episódio de quando Deus, começou a tratar comigo de aceitar a liderança que eu não queria, e você ficava mandando todo mundo ir lá, descobri o que Deus estava falando comigo, porque eu chorava tanto, eu jogada no chão da igreja do lado de fora, e eu chorava tanto, 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 e ele: "Que Deus está te falando?" E eu não conseguia eu não conseguia nem falar, só conseguia chorar. E aí eu chorei 2 dias antes e continuei chorando 2 dias depois que eu disse sim. Eu cheguei na reunião lá na igreja terça-feira ainda com a cara toda inchada, chorando, aí vocês ainda olharam pra mim e falaram assim: "Tá chorando até agora?" Antes eu estava chorando de desespero, agora eu estava chorando assim: "Tá bom, Deus, eu entendi". Mas também foi um passo de fé, porque, eu não me sentia zero preparada para aquilo, né, e muitas coisas foram fluindo a partir desse passo, né, então Deus foi preparando, Deus foi conduzindo, e eu acho que é muito do confiar que Deus está fazendo, como você falou, né, que você achava que era você e Deus, mas agora depois que você disse sim, você descobriu que é sempre sobre Deus. E a gente liderar e cuidar de pessoas é sobre Deus, porque a gente vai vivendo desafios, a vida do líder basicamente é resolver problema, ajudar as pessoas e toda hora chega um problema pra gente, chega alguma coisa, e tem situações em que a gente passa e que a gente fala assim: "Cara, eu nunca lidaria com essa situação, se fosse comigo eu nunca saberia", e que chega uma hora que é com a gente. E aí quando a gente olha que a gente conseguiu lidar com aquilo, a gente fala: "Cara, é só a graça de Deus". Então nesses anos, assim, quais foram, assim, como foi essa confiança em Deus nesse processo de pastoreio das pessoas, de cuidado, assim, o que mais te surpreendeu? Acredito que não tenha sido nunca como você esperava, a ideia que você tinha, né, até porque com 19 anos você falou: "Ah, vou ser pastor", acho que não tinha ideia do que seria de fato pastorear e cuidar das pessoas. O que eu acho mais legal, como experiência, é o seguinte: nós temos que pensar como Deus pensa. E não é fácil. Como é que para a gente descobrir como Deus pensa? Por quê? Porque aí vai dar certo. Então, pegando o seu exemplo, eu lembro da sua dúvida. Você: "Cara, eu vou assumir, não vou e tal". Hoje, você é muito maior do que aquela Débora que estava em dúvida. É óbvio que traz preocupação, que traz responsabilidade, mas a vida é isso. A vida é é nós estarmos avançando naquilo que Deus quer que nós avancemos. Então, na verdade, hoje eu olho para você, você lá na igreja, fazendo o que faz, você está acima da média. Então, algo que nos frustra é quando a gente quer um emprego, a gente quer uma renda, tá? Estou saindo um pouco da coisa da igreja. Um emprego, uma renda acima da média. Mas a pessoa não é acima da média. Então vai frustrar, porque ela só vai pegar o que está na média. Hoje a Débora é diferente. E você começou a andar recentemente com essa convicção, né? Porque Deus vai trazendo uma convicção. Os problemas vão aparecendo, mas Deus vai trazendo uma convicção. E eu acho que os problemas eles crescem à medida que a gente cresce junto, porque se eu pegasse no início da minha liderança os problemas que eu pego hoje, eu tinha desistido com uma semana, eu tinha saído da igreja, sumido do mundo, pagado o contato de vocês e falado: "Me esquece". Mas é a maturidade. Então, conforme vai aprendendo, porque tem horas que tem gente que chega assim, agora não, né? Mas às vezes tem pessoas que falam assim: ah, você quer cuidar da vida de alguém? Compra um passarinho. Mas na verdade a gente não quer cuidar, a gente quer orientar. E quando a gente vê que tem uma maneira certa para o êxito, por que você vai deixar a pessoa estar naquilo ali? Então isso é liderança, é o servir. É um servir, ó, eu estou aqui para lhe ajudar, desde que você queira ser ajudado. Então, ao longo da vida, assim, ah, quais foram as experiências? Eu tive experiências de orientar, de aconselhar, que foram desconsideradas. E outras experiências de sentar, conversar e ver homens mudando, casais mudando, jovens mudando. Então isso é muito legal. Mas você sempre tem que estar antenado com Deus, né? Porque para que você possa aconselhar aquilo que está no coração de Deus. Porque às vezes a gente quer
dá um atalho, ó, se vier por aqui vai dar certo. Não adianta. Se você está na primeira série e quer chegar na quinta, viver a quinta série, você vai ter que passar pela segunda, terceira e quarta, para chegar na quinta e viver a quinta série. Assim somos nós com Deus. Se você quer ter mais experiência, mais convicção, mais segurança, mais percepção do controle de Deus na sua vida, você vai ter que passar pelas séries. E às vezes a gente não tem resposta, não é verdade? Acontece algumas coisas, você fica olhando e fala, e papai, e agora? Mais vezes mais vezes eu não tenho resposta do que geralmente eu tenho resposta. E eu acho que esse processo, né, da gente, ir crescendo, né, porque eu até falei esses dias com esses líderes, né, que me acompanham, que hoje eles são os melhores líderes que os liderados deles poderiam ter. Isso não significa que a gente não vai buscar crescimento, que a gente não vai amadurecer, mas naquele momento, quando eu assumi a liderança, tudo que eu tinha era um sim. Eu não tinha contato com adolescente, eu não convivia com adolescente, eu não tinha experiência em liderar adolescente, então, assim, o que eu tinha era um coração disposto e eu era a melhor líder naquele momento. E hoje, quando eu paro para pensar que o meu maior desafio na época, por exemplo, era me conectar com eles. Então, você vê hoje como que é esse meu contato com os adolescentes, daqui a pouco vai chegar uma adolescente aí pra gente sair para conversar. Então, assim, você vê hoje como que é que a gente anda junto e eu, às vezes eu paro e penso assim: "Cara, a minha maior dificuldade hoje a minha maior dificuldade quando eu assumi a liderança, que era de me conectar com eles, hoje é a maior força que eu tenho, que é essa conexão com eles, essa conversa, e que é muito desafio". Então hoje mesmo uma líder me mandou mensagem, aí ela: "Me ajuda, eu não consigo me conectar com os adolescentes, o que que faz?". E aí quando eu lembro, eu demorei exatamente 1 ano e 4 meses para eu conseguir me conectar com um adolescente que depois fui começando a gerar conexão com todos. Então assim, quando a gente olha no futuro, né, assim, ela é muito boa de conexão com os adolescentes, o ministério, mas o processo ele não foi fácil. Então, assim, eu fiquei e sempre tem algo que fala assim: "Não, tá na hora de desistir". Então, no começo eu queria desistir porque eu não conseguia me conectar. Falei: "Cara, de onde que o Gabriel tirou que eu tinha jeito com adolescente, que eu ia conseguir liderar, não consigo me conectar com eles, eles não se abrem comigo". E aí eu falei: "Não, ele errou, eu vou desistir, não, vou sair, não é pra mim não dá certo". E aí, de repente, eu continuando, eu falei: "Cara, enquanto Deus falar que é pra eu estar, eu vou continuar". E aí, de repente, essa chavinha virou, eu me conectei, de repente o que era difícil pra mim se tornou uma força, e aí daqui a pouco vem uma outra dificuldade. Então, o ser líder, eu falo que é a gente se acostumar muitas vezes com desconforto, porque, Deus sempre vai esticando, né, eu falo que é o salto de desenvolvimento do líder. E se alegrar com as vitórias, porque nós vamos tendo vitórias. Uhum. Você quer ver uma coisa? Você falou do sim. É que nem casamento. A gente vê as pessoas casadas quando não estamos casados ainda. E você imagina que você sabe tudo. Aí algum dia se casa, dá um sim. Para o homem dá o sim para a mulher. Ali eles vão descobrir tudo, até para se conectarem, que nem você para se conectar com os adolescentes, você deu o sim, falou: "Eu vou ser líder dos adolescentes", passa 1 ano e 4 meses, aí gera confiança, confiança gera comunicação, comunicação gera confiança, e aí você vai se comunicando, vai se conectando. A mesma coisa é o casamento, a mesma coisa é quando começamos a andar com Deus. A gente faz aquela confissão, né, profissão de fé, pronto, está resolvido. Não, você vai descobrir um monte de coisa, você vai descobrir que Deus vai te chamar para você ter mais confiança nele, para você ter mais comunicação com ele, e assim é tudo. E hoje eu vejo como os adolescentes cuidam de você, se aproximam. Cuida da minha É, vida até demais. é muito legal, né? Tem hora que eu pego meu celular e eu vou ver, tá lá. Aí eu vou ver as coisas, eles pesquisando com quem que eu tô conversando, o que que eu tô fazendo, onde que eu tô. Esses dias até. Eu te falei que esses dias eles queriam colocar um localizador no meu celular. Aí eles, não, deixa eu colocar um joguinho. Aí eu, não tenho tempo de jogar, não. Aí, não, deixa eu colocar aqui um joguinho no celular. Eu, não, mas eu não tenho tempo de jogar. Aí, que joguinho é esse? Locale não sei o quê. E eu, localização? Isso é um joguinho mesmo. E ele perseguir. Querendo como saber onde que eu tô. Aí eu vou sair, eles: "Nossa, nem me chama". Então, assim, hoje eu falo assim: "Pelo amor de Deus, me deixem em paz". Mas a gente construiu uma amizade, a gente construiu algo, Isso. saudável, alegre, divertido, então a gente brinca, a gente sempre tá nesse momento de comunhão, mas um dia aquilo foi extremamente difícil. E a gente
se colocar nesse lugar muitas vezes não é a gente achar que a gente não vai errar. Então, eu falo, né, que a minha equipe são as pessoas que mais conhecem os meus erros e os meus defeitos como líder, né? Então, às vezes a gente olha assim para alguém, a gente gera uma expectativa de que essa pessoa tenha uma liderança. E o que eu tento trazer muito, né, com o podcast, com tudo que eu compartilho sobre liderança, é que não existe uma liderança perfeita. Porque a liderança é feita de pessoas que são falhas, que têm sentimentos. Eu tenho os meus receios, eu tenho as minhas questões, eu tenho às vezes minhas discussões com Deus. E aí se gera uma expectativa. Então, esses dias eu cheguei num culto e aí tinha dado não sei o que errado, não sei o que, e daí eu fiquei frustrada, assim, eu falei, caraca, aí eu falei, Deus, você tá brincando comigo? Porque como é que eu vou ser uma referência para essas pessoas? Aí, de repente, você me coloca como referência de liderança para outros líderes, e olha só o tanto de coisa errada, e Deus falou assim comigo. Eu não te chamei para ser uma referência para as pessoas, eu te chamei para ser minha filha. E ao se posicionar como minha filha, você se tornou uma referência para as pessoas. Então, não é sobre Deus nos chamou a gente para aquilo. Nosso chamado principal é nos relacionar com Deus. E essa liderança, ela parte desse princípio. Eu sou filha de Deus. Então, as pessoas elas percebem esse relacionamento com Deus, né? Então, a nossa vida que a gente tem, a nossa devoção, a nossa entrega a Deus. E o dizer sim para a liderança é simplesmente dizer sim para Deus. Eu não estou dizendo sim para ser líder, eu estou dizendo sim para aquilo que Deus quer que eu faça hoje. Então, se esse é o plano de Deus para minha vida hoje, eu vou dizer assim, quando eu entendo, cara, é o meu relacionamento com Deus. A liderança, ela faz parte, né, do que Deus tem para minha vida, mas o meu objetivo, o meu chamado principal, né, meu propósito de vida é me relacionar com Deus e revelar quem Ele é. Então, E se alegrar na jornada com Deus. é, Porque a gente está falando de liderança, parece que tudo é trabalho. Não, tudo é trabalho. Mas também tem o pessoal que chama a gente para comer uma pizza, né? Olha, venha adolescente não tem celebrar, dinheiro, aposto. Adolescente. venha celebrar com a gente e tal, estamos felizes. Aí você vai. Porque senão fica parecendo que é só peso. Não, não é só peso. É que acaba que quando a gente tem as dificuldades, a coisa parece que realça, né? Mas não. É, Adolescente não tem dinheiro, adolescente que quem paga a conta dele sou eu. eles vão fazer Mas vaquinha e vão nos chamar para comer pizza. esses dias, a Lelê, que é a que vai chegar daqui a pouco aí, ela falou assim, Xixi, você leva a gente pra tanto lugar, você sempre paga lanche pra gente, eu vou levar você pra tomar um café da manhã um dia. Aí ela foi, trabalhou, fez algumas coisas, juntou o dinheirinho lá, ajustou os negócios lá na casa dela, aí o pai foi, deu um dinheirinho pra ela escolheu uma cafeteria super chique em Brasília, me levou, quando eu olhei pra conta, eu falei, não, eu não vou deixar ela pagar essa conta, não. Eu falei, Lele, deixa que eu pague ela. Não, Xixi, eu quero te honrar. Eu, obrigada, Lele. Não, e detalhe, essa turma vai crescer. Vai crescer, gente. Vocês É, não me deem carona, não, pra vocês verem se eu não vou cobrar carona? todas as gasolinas. Vão te chamar para almoçar, Me chama, não, vou ter que me buscar, eu vou ter motorista, vão ter que me jantar, levar pra me buscar, não vão. vou fazer nada da minha vida, eu vou ficar assim, ó. Se cada adolescente pagar uma conta minha, eu não preciso. Um coração grato sempre se expressa. Vão chamar xixia? É É, xixia? xixi, aqui eu chamo. Eu tô investindo, ainda não tive retorno não, É, mas mas a um intenção não dia é essa, nós estamos brincando, né? brincadeira. É Mas se óbvio. quiserem, mas é essa questão da gente sempre ir atrás do nosso relacionamento. Eu acho que esse é o principal. Então a gente não é aquilo que a gente tá fazendo pra Deus. Então eu sempre falo, cara, até com os meninos assim, você nunca vai sair da liderança, então, eu vou estar aonde Deus quer que eu esteja hoje. Então, é o que eu entendo pra mim. Hoje, se Deus me der essa direção, hoje você fica, hoje eu fico. O dia que Deus falar, hoje você vai pra outro lugar, hoje você. Eu vou eu sou movida pelo vento do Espírito. E nem sempre é confortável pra mim. Então, sempre que eu tô confortável, Deus, opa, vamos passar Você um. quer ver uma coisa? Quando eu passei a igreja para o Gabriel, né? Que hoje ele e Shayla são os pastores sêniores. Cara, uma igreja que você construiu, que você fez, que você ajudou a desenvolver, com mais gente, é óbvio. Eu passei, não tenho o menor problema. Continuo líder. E como foi esse processo no início pra você de fazer essa transição? Porque hoje eu percebo assim, e eu acho muito legal porque a gente ali nas reuniões, a gente tem muita liberdade, a gente brinca, e aí tem hora que vocês. Não, você dá uma opinião, ele dá outra, e fica, né, pai e filho, às vezes fica ali conversando e a gente fica lá. Aí é engraçado que você sempre
respeita a decisão dele. Tipo assim, é isso? Não, então beleza, eu tô dando uma sugestão. Então, assim, é muito legal que você passou e hoje é a percepção que eu tenho. Eu não sei na época se foi mais difícil ou se foi mais. Não, a coisa vai ajustando, né? Foi passando aos Eu, poucos, né, eu, le- também. eu lembro que ele chegou para mim e falou: pai, tira um ano sabático, pode viajar. Eu falei: rapaz, não vai dar certo, não. Você está assumindo agora, deixa eu ficar aqui para te ajudar. Aí depois ele percebeu que foi importante a minha permanência, mas ele queria o quê? Que era o momento dele assumir. Ele estava com aquela disposição, como tem até hoje, né? Mas como foi o passar o bastão? Eu sempre ensinei os meus filhos a andarem com Deus. Óbvio que eles desenvolveram a caminhada deles com Deus. Cada um tem a sua caminhada com Deus. A gente vai de referência a referência até que começou a andar. E já havia uma promessa, uma palavra de que Gabriel andaria comigo na igreja. Eu só não tinha entendido porque, quando eu fiquei viúvo, que Sheila foi promovida, eu descobri. Então, Tiago já sabia, Júlia já sabia, Gabriel já sabia. Aí ele veio, ficou um tempo comigo e Deus começou a fazer a transição. Então, eu falei, ué, eu preparei os três para voarem. Quando eles começam a voar, eu vou querer Querer ficar na frente, ficar. vamos voar junto. Eles vão voando. Então, agora, hoje, para mim, eu vejo muito mais coisas na igreja do que antes, quando estava à frente sozinho, quer dizer, à frente sozinho, quando era o sênior, e muito mais leve, muito mais tranquilo. Qualquer coisa eu Gabriel. Resolve, é verdade. Qualquer coisa é a Debs com interligado. Tô brincando. Eu A tô gente tá aceitando ali esse pra... ano sabático que o apóstolo não aceitou. Eu tô Depois de. aceitando. Mas foi muitos anos, foram Bom, muitos final anos. já estamos chegando no final do ano, ó, janeiro, eu acho que é uma boa Você data. pode ter um fim de semana sabático, uma semana sabática. Não, mas um ano seria mais legal. Eu acho que seria mais interessante. Já que você recusou a proposta, eu tô aceitando, viu, Gabriel? E os meninos vão ficar cuidados por quem? Você! Não, os É interligados que eu digo. você! Não, não. Aí não, aí é uma diferença muito grande. Como é que eu vou me comunicar com. Imagina eles me chamando de xixio. Xixi o apóstolo, Vai, olha aí, combina. vai prestar, não. Ai, vamos caminhando agora pro final. Qual conselho você daria hoje para um líder, né? Eu vejo muitas pessoas que acompanham que elas acabaram de assumir a liderança, ainda estão muito receosas, né? E esses dias eu ri tanto, porque eu tinha colocado um vídeo e uma pessoa pegou e comentou assim: ah, tem assumi a liderança esse mês, e até então sem desafios e tal, tá tudo tranquilo. Aí depois 3 meses ela volta vai lá no comentário que ela tinha comentado naquele vídeo, ela: estou voltando aqui no meu comentário pra dizer que tá muito difícil, que eu tô querendo desistir. 3 meses depois. Mas qual conselho você daria pra essa jornada de 25 5 anos de igreja e de pastorado, foi no pastorado? mesmo ano. Equipe. Você tem que ter gente próxima. Você tem que ter gente que pense como você pensa, que quer fazer as mesmas coisas que você faz. eh, E sabe como é que a gente descobre quando uma igreja está bem? Quando o líder sai e a igreja continua funcionando. Quando o ministério está bem, quando o responsável pelo ministério de louvor, seja o que jovens, casais viaja, vai passar um tempo fora, e o ministério está rodando, está todo mundo com o mesmo entendimento. Então, o conselho que eu dou é: procure ajuda, forme equipe, tenha discípulos, né, que pensem como você pensa, que queiram a mesma coisa que você quer, e é assim que é. E no mais, Deus em tudo. O Espírito Santo agindo em tudo e em todos, sempre. E aí vai andando. E aí o desafio, como a jovem aí que falou que está pensando em desistir com 3 meses, está no início. E depois ela não desiste mais. Pegou o jeito, vai que vai. Ai, eu ri tanto desse comentário, eu até fiz um vídeo depois desse comentário dela. Mas algo que você falou agora, né, de formar equipe, algo que eu percebi é que à medida em que a gente foi crescendo, a equipe ela foi crescendo junto. Então, Deus foi trazendo pessoas para cada estação que a gente estava vivendo, né? E óbvio que chegam pessoas, saem pessoas, né? E cada um deixa sua marca, cada um deixa um legado ali dentro, né?
mas Deus sempre traz pessoas novas para uma estação. Então, por mais desafiador que às vezes seja, Deus sempre traz pessoas e eu nunca senti assim que, assim, óbvio que a gente sempre precisa de mais equipes, né? Até pela faixa etária dos adolescentes, né? Eles não terem um voluntariado tão certo, né? De comprometimento, de ser a primeira vez que eles estão servindo. Então, assim, a gente está formando eles para serem os voluntários jovens daqui a uns anos, para ser os voluntários adultos, né? Então, a gente está fazendo essa capacitação deles, o que gera um gasto de energia muito maior, porque às vezes é até mais fácil foi um erro meu até no início, assim, de pegar e fazer tudo. E às vezes, cara, dá um trabalho a gente pegar e investir em ensinar as pessoas, né, eh, de capacitar a equipe, tanto adultos, né, mas principalmente os adolescentes, né, porque eles estão aprendendo, então às vezes é briga entre eles, assim, de cara, fulano me xingou, às vezes a gente nunca pensei que eu ia ter que separar a briga, essas coisas, mas são desafios para a faixa etária, então mesmo assim, ali a gente tem esse gasto de energia, tipo, vou ensinar, então no começo e eu gosto, né, eu sou muito metódica às vezes, eu sou muito tenho muita criatividade, eu penso muita coisa, eu gosto de fazer, e eu gosto de ver a ideia exatamente como estava a ideia executada, exatamente como estava na minha cabeça. E aí foi uma das coisas que Deus foi trabalhando comigo, e Deus um dia chegou e falou assim: "Feito é melhor do que perfeito. Você precisa deixar eles aprenderem a servir, você precisa deixar que eles coloquem a digital deles também". E às vezes eles vão ajudar e daqui a pouco a gente demora o dobro do tempo às vezes, né, que eles daqui a pouco se distrai, começa a brincar e quebra um negócio, aí começa a brigar entre eles, aí tem hora que, assim, dependendo do evento que eu tô assim: "Oh meu Deus do céu, o que que eu" Ajuda. e aí eu fico brigando com eles, daqui a pouco, vai. Então até a questão, né, agora a gente está com grupos dentro do Interligados e inicialmente seriam os adultos que iam começar a liderar esses grupos. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, não, começa a colocar eles. E aí eu fui começando a pegar alguns adolescentes e falando assim, cara, você vai liderar. E aí, óbvio que tem um adulto para supervisionar ali, mas a minha orientação para os adultos é ele que vai conduzir. Então, se você vê alguma coisa de errado, você vai pegar e vai fazer uma correção ali, outra, mas ele que vai conduzir, ele que vai atrás dos adolescentes, ele que vai pegar o contato, ele que vai mandar mensagem se alguém faltar durante a semana. Então, é a gente ir deixando outros braços irem conduzindo também. Então, eu sempre percebi que Deus foi trazendo pessoas estratégicas para essa estação e Deus sempre foi desamparando, sempre foi amparando a gente nunca ficou desamparado nisso. E óbvio que a gente sempre precisa de mais voluntários, né? Enfim, vai crescendo, mas que Deus vai conduzindo a gente nessa Jesus, né? questão. E de fazer discípulos. Ele mesmo, quando começou o ministério, ele começou a trazer os apóstolos, né? E ele não pegou os mais preparados, até porque se fosse assim, Deus não tinha me chamado. Ele pegou as pessoas que tinham o coração disposto, né? Então, ninguém aquelas pessoas que a sociedade jamais chamariam para serem discípulos, Jesus pega e fala assim: não, vem comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, é sobre a nossa capacidade também de ensinar as pessoas, de ter paciência, de ter zelo, de ter amor, né? Então, esse processo ele faz parte da liderança também, né? A gente capacitar outras pessoas. E para Esse mim, processo é a liderança. é, uma das frases que eu sempre falo sobre liderança é um bom líder, ele faz outros líderes. Então, quando você sai da liderança, você sempre tem que ter alguém para estar ali. Então, às vezes eu sempre cobro da equipe, quem que é que vai eu não posso hoje, mas quem vai te substituir? Então, eu não posso assumir essa responsabilidade sua. Então, você precisa ter alguém para quando você sair, alguém te substituir. Eu não vou porque eu não vou ficar confortável. Eu falei assim, muitas vezes não é confortável para mim também um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas ser líder, muitas vezes a gente tem que lidar com desconforto, muitas vezes, né? A gente tem que lidar com conflito entre as pessoas, da gente muitas vezes abrir mão até, cara, você tá tem vezes que a gente tá chateado com algo. E aí a gente Tem que pega, resolver. tem que resolver. Então, o ser líder muitas vezes exige da gente um posicionamento diferente, né? Uma marca, de agir como Jesus agiu com as pessoas. Então, isso faz toda a diferença na liderança, que é um coração ensinável e um coração disposto a fazer aquilo que Deus quer. Então, esse é o lugar do líder, é sempre rendido à presença de Deus. Então, as coisas elas vão fluindo e sucesso, né? Ter um sucesso na liderança nunca é números, nunca é Bom, expectativas, mas o líder de sucesso é aquele que tem um coração rendido a Deus. já que estamos caminhando para o final da conversa, abordar isso que você falou. Às vezes as pessoas ficam frustradas
porque aquilo que ela está tentando implementar ou desenvolver não está acontecendo ainda. Porque as pessoas que estão recebendo aquela informação, aquela verdade, vocês que são líderes de jovens, de adolescentes, e aí você pensa em desistir. Não, não, não. É tipo aquilo: Deus nos chamou para bater com a marreta na pedra. Se a pedra vai esfarelar, é outra história. Então a gente bate com a marreta na pedra e a coisa vai acontecendo. Então você não se frustra. E quando começar a esfarelar a pedra, que era a intenção de diminuir a pedra, né? Burilar ali, dali sair um diamante, você fez o que você tinha que fazer. Aí você descobre, caramba, o que aconteceu, como é bom, né? Então, dando esse breve comentário, eu quero lhe parabenizar por você ser uma líder de excelência para os adolescentes, com todos os desafios, por você ter falado sim, porque você não só ajuda a igreja, mas você ajuda as pessoas, né? Porque a igreja, a dinâmica da igreja, que eu quero dizer, porque a igreja somos nós, né? Mas também os adolescentes, os pais, e pela iniciativa. Fala, Xixia. Sensacional, é isso mesmo. Tá vendo? É no dia a dia. Você vai descobrindo formas que Deus vai alcançando. Essa conversa aqui, você vai ter daqui a pouco mais uma conversa, elas vão se multiplicando e vão levando a referência ou a experiência de ser líder. É uma líder perfeita? Não. É um líder perfeito? Não. Tem algum líder perfeito por aí? Não. Não. Mas vamos continuar indo. Vamos Uhum. embora. Lá na frente a gente se encontra, conversa, fala: olha quanta coisa aconteceu, quantas coisas se realizaram, outras não. E tudo bem. Uhum. Vamos embora. É só a gente não colocar, a gente não entrar num lugar de comparação, né. Isso. Então, quando a gente se entra: "Ah, o fulano tá batendo ali e tá saindo, tá esfarelando". Não, mas é a sua estação, é o tempo que Deus tem pra você hoje, então viva isso. Exatamente. É isso. Parabéns, Débora. Obrigada, apóstolo. Sensacional. Obrigada pela participação. Obrigada, pessoal, por todo mundo que assistiu até o final e até o próximo episódio. Valeu, Tchau. turma.